Meu nome é Márcia Terra da Silva e eu sou professora da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Produção. Hoje nós vamos ter uma aula sobre organização qualificante numa empresa inovadora. Nós vamos ver as definições estratégicas e escolhas organizacionais. Essa aula faz parte do curso do NAGE. Muito bem. Como objetivo principal, nós vamos apresentar os fundamentos da organização qualificante do ponto de vista de uma escolha que começa a se definir na estratégia da empresa. Quer dizer, uma organização é uma escolha e ela começa a ser definida a partir da estratégia. Para isso, a gente vai falar sobre estratégia operacional, sobre a necessidade dos trabalhadores qualificados e a qualificação pelo trabalho, pelo próprio trabalho, e sobre mudanças no sistema de gestão. Então, inicialmente sobre definições estratégicas. Uma definição estratégica, ela vai ter a concepção da empresa, vai ter a elaboração da empresa sobre o valor que ela quer entregar, o cliente que ela quer atender e a cadeia de produção. Exemplificando essas concepções, o valor que uma empresa entrega pode ser definido de diferentes maneiras. Ela faz a mesma coisa, mas ela define de maneiras diferentes. Por exemplo, uma empresa que produz telefones, ela pode falar, eu produzo um aparelho de telefone. Ou ela pode falar que produz a comunicação ou a forma, a capacidade das pessoas se comunicarem. É isso que a gente está falando, que o valor deve ser definido no momento que a estratégia está sendo pensada. Quanto mais genérico for o valor, provavelmente, quanto mais próximo o valor do uso do cliente, provavelmente essa empresa estará numa cadeia de produção mais próxima do cliente. Então, um elo da cadeia produz insumos, o outro transforma esses insumos num produto, o outro interage, vende o produto. Quanto mais a gente pensa no uso que o cliente faz daquilo que a gente produz, a empresa tende a se deslocar na cadeia de produção mais próxima do cliente. E falando de cliente, uma empresa também qualquer empresa tem vários clientes. E pensar qual é seu cliente principal, a quem vai atender, é uma forma dela se posicionar e pensar nos processos que ela produz para atender a esse cliente. Então, a partir dessas definições iniciais, das anteriores, a gente vai ver agora definições que são mais específicas e que vão desenhando o processo de produção. Então, daquelas definições estratégicas, a gente vai pensar em tipo de saída. O meu tipo de saída é um serviço ou um produto? A empresa, por exemplo, que produz uma impressora, ela produz um bem, a impressora, que é vendido e depois é problema do cliente, como vai lidar com essa impressora? Ou será que aquela empresa produz um serviço, material impresso, e a partir daí ela vai se preocupar qual é a impressora mais adequada para aquele volume de produção do cliente, como é que ele vai usar a impressora, se ela está bem explicado, se o manual é bem explicado, se o serviço de manutenção é feito de forma constante. Então, isso é um tipo de saída que é definido pela estratégia da empresa. Também, o tipo de processo diz respeito a essa empresa que quer produzir com maior volume e aí tende a colocar coisas iguais, tende a colocar produtos padronizados, ou se ela pretende produzir com uma variedade maior, de acordo com o gosto do cliente, só que aí ela vai ter um volume menor de produção. São processos fundamentalmente diferentes. Finalmente, prioridades competitivas. O que vai ser a prioridade? Se ela
tem um alto volume, baixa variedade, em geral, uma empresa desse tipo procura competir por custos baixos. Mas se ela tem uma maior variedade e um baixo volume, ela vai tentar competir por serviços, vai ter que ter flexibilidade no processo de produção. Bom, então, para falar sobre organização da produção, nós vamos começar sobre quais os critérios para organizar a produção. Esses critérios já foram esboçados quando a gente definiu a estratégia. Definiu quais são os critérios de sucesso, se vai ser por volume e custo baixo, se vai ser por qualidade. Então, quais são os critérios de sucesso de uma empresa? A partir daí, a competência organizacional da empresa, aquilo em que ela é boa, tem que estar definida. Por exemplo, uma empresa pode querer ser boa, precisa ser boa numa inovação constante. Ela vende o melhor produto. E produtos sempre novos, produtos renovados constantemente. Ou ela quer uma excelência operacional. Ela tem baixo custo, altíssima qualidade, mas para isso o processo de produção é que é o essencial. Aí ela vai inovar no processo de produção. Finalmente, ela pode querer competir pela prestação de serviço associado ao produto que ela vende. E, nesse caso, ela tem que ter flexibilidade e a inovação vai ser na relação, não vai ser no processo de produção. Ela tem que ser flexível na relação com o cliente. Em todo caso, ela sempre vai ter uma possibilidade de mudança, se ela, qualquer desses 3 tipos, ela tem a possibilidade de mudança de como que ela foca a sua produção. Se ela tem uma inovação constante, por exemplo, ela tem que ser ágil e flexível para mudar de produto. Se ela tem excelência operacional, ela tem que ser ágil e flexível para mudar o processo operacional. Está todo mundo trabalhando de um jeito um dia, no dia seguinte mudou o processo para melhor, para mais baixo custo, mais alta qualidade. Então, a flexibilidade é uma constante e a escolha organizacional tem que permitir isso. Muito bem, então, definida qual é a organização da produção de uma maneira genérica, a gente precisa falar agora de como é que as pessoas vão trabalhar dentro dessa empresa. E aqui a gente está pensando na competência de indivíduos, que vocês podem ver em outra aula também desse curso. A gente está falando sobre competência dos indivíduos, que gera valor para a empresa e gera valor social para o indivíduo. Agora, aqui na organização qualificante, a competência individual se exercita e se fortalece. Como é que é isso? Como é que a gente pode pensar naqueles 3 tipos de competência organizacional e pensar na competência individual para cada um deles? E que organização que a gente precisa para cada um deles? Se for inovação, o que a gente gostaria de ter na nossa organização, inovação de produtos, provavelmente a gente vai ter pessoas mais criativas, mais abertas, mas o órgão mais importante, o departamento mais importante dessa empresa vai ser o P&D. Tá? Lá eles vão ter pessoas criativas, abertas, mas o órgão mais importante é o P&D. Por outro lado, se a empresa fala principalmente de excelência operacional, ela busca eficiência e qualidade, ela vai ter produtos mais padronizados e a ênfase não é o P&D, mas é a logística da empresa. E é a produção, a elaboração de processos de produção que sejam eficientes. Em geral, o sistema produtivo é mais repetitivo e isso faz com que as pessoas que trabalham lá tenham capacidade, tenham tolerância à repetitividade.
Não estou falando que deve ser padronizado o trabalho delas, mas que elas precisam estar prontas para lidar com a repetitividade. Por exemplo, uma empresa que lida com público, se você tiver um trabalhador que atende público, é repetitivo, porque as pessoas podem te perguntar sempre a mesma coisa. Isso não significa que a empresa deva padronizar a resposta do trabalhador. Justamente ela tem que apoiar para o trabalhador responder sabendo que cada pessoa que pergunta para ele é uma pessoa diferente. A pergunta pode ser a mesma, mas cada pessoa que está na frente dele é uma pessoa diferente. E, finalmente, em serviço, a gente vai tender, essa empresa vai tender a ter uma relação com o cliente, e isso tem que ser importante na organização da empresa, a gestão do relacionamento. E para as pessoas, a capacidade de articulação vai ser essencial para uma empresa desse tipo. Muito bem. Nós vimos como se fossem empresas totalmente diferentes, que têm inovação de produtos, que têm excelência operacional ou que trabalham com serviços. No entanto, as empresas de ponta, elas trabalham simultaneamente com essas três condições. Elas criam valor com a inovação dos produtos, elas continuamente procuram ser mais eficientes e elas mantêm relacionamentos de longo prazo com clientes. Isso traz um aumento de complexidade na produção e exige uma forma de organizacional que seja capaz de absorver pessoal muito qualificado e qualificar pessoal com o trabalho. Então, não é só absorver uma pessoa qualificada e deixar ela sempre na mesma situação naquela empresa. Ela vai mudar com a empresa. Para isso, ela precisa de uma organização qualificante. As tendências na organização qualificante são de descentralização das decisões. Então, você tem maior participação dos operadores, formação de redes interempresa, autonomia das unidades de negócio. Você tem, em geral, multiplicidade de atores interagindo, clientes, fornecedores, e tem que integrar todas essas coisas, pensando no desenvolvimento de novos produtos, de operação e de marketing. A atividade central aqui é o evento, é o acontecimento inesperado, relevante, com uma solução que não é conhecida ainda. Em geral, eventos ocorrem desviando o processo de produção do seu curso normal. Então, as pessoas trabalham para trazer o processo de produção de volta à normalidade. Para isso, a organização qualificante se apoia na competência do pessoal operacional. Faz parte do trabalho do operador manter um nível de qualidade, reduzir prazos, produzir uma gama de produtos diferentes, se relacionar com clientes, com fornecedores, colaborar nos testes de produção. Então, é um trabalho, em geral, complexo. E identificar isso, levar isso em consideração, é essencial para uma empresa que quer se colocar como uma empresa qualificante. Eu vou resumir agora tudo o que a gente viu nessa aula. E para fazer isso, eu vou usar um quadro. Vejam, a gente começou falando de valor e de cliente. Quer dizer, a estratégia é montada a partir do valor que a empresa concebe para sua produção e do cliente que ela quer atingir. Se a gente pensar num time de futebol, ele tem vários clientes. E quem que ele vai priorizar? As redes de televisão que vão transmitir o jogo, que é um cliente do time, ele está fazendo um evento para a TV. Ou o torcedor.
ou o patrocinador. Então, quem que ele prioriza? Saber quem é o cliente principal faz parte da composição da estratégia. Bom, tendo ideia dessa estratégia, nós vimos que isso tem que se refletir em estrutura ou organização, em competências individuais, num processo técnico que é pensado para essa empresa e no trabalho que é realizado. Então, esses 4 itens são importantes para a gente pensar na organização qualificante. Como a gente estava falando, o trabalho tem que desenvolver o trabalhador. Então, não é só pessoa qualificada, é um trabalho qualificante que a gente está falando. Isso também para o processo técnico. Quando a gente fala de competências individuais, a gente fala da mesma coisa e a estrutura organizacional também. Como é que é o sistema de gestão, então, que consegue fazer com que todas essas coisas funcionem? A gente está falando de uma empresa que tem menor número de unidades hierárquicas, que dá maior autonomia para o trabalhador e que, portanto, coloca o seu controle não sobre o trabalho, mas sobre os resultados do trabalho. O que a gente está produzindo ao final? Quanto que as pessoas conseguem entregar de valor a partir do seu trabalho? Bem, com isso nós encerramos a minha apresentação e para vocês terem um material de apoio mais aprofundado, eu indico 2 títulos de uma vasta bibliografia que são uma tese de livre docência, minha tese de livre docência sobre a organização do trabalho em serviço, que explora principalmente a primeira parte da aula de hoje. E, em segundo lugar, a bibliografia do Zahrifian, que é o último livro dessa bibliografia, que explora mais a segunda parte da aula de hoje. Por hoje é só, muito obrigada, até logo.